Primeira epístola de João. E a gente vai passar por alguns versículos da epístola. Ela é pequenininha, mas ela é cheia de segredos que eu gostaria de comentar com vocês hoje. É cheia de luz. E vocês sabem que a gente vai agora iniciar a série de mensagens sobre a festa das luzes, para a gente comemorar essa festa com um entendimento bem claro sobre o que ela significa. E para iniciar, dar o início a essa série de mensagens sobre luz, né, sobre a festa das luzes, eu vou começar com essa definição da epístola de João. Então, a primeira epístola que João escreveu, no capítulo 1, a gente vai ler o versículo 5, tá? 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Glória a Deus. É uma das coisas que eu vejo mais significativas quando João começa anunciando esse versículo. É a categoria como ele anuncia uma mensagem importante, né? Ele escreve que tem uma mensagem que ele tem certeza que ele ouviu de Deus. Essa mensagem eu tenho recebido. Eu recebi de Jesus. E ele coloca no coletivo. Todo mundo que é discípulo de Jesus recebeu essa mensagem. E se eu chegasse para você e fizesse esse questionamento, qual foi a mensagem que você tem certeza que Jesus te entregou, né? Que Jesus falou para você? E eu sou sincero com vocês que toda vez que eu estudo a palavra, estudo a Bíblia, eu busco coisas na Bíblia para entendimento, eu passeio pelas palavras de Jesus, eu me imagino sentado lá, ouvindo Jesus falando. Já pensou a gente lá no Sermão do Monte, Jesus pregando no Sermão do Monte, a gente lá em primeira mão, que a gente costuma falar, né? Em primeira mão, ouvindo como Jesus pregou, né? E parece que aqui João estava tentando fazer isso, era esse exercício. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual é a palavra, a mensagem que nós temos recebido dele. E parece que ele condensou essa mensagem em uma definição muito simples. Deus é luz e não há nele trevas. Parece que ele resumiu todas as mensagens que ele ouviu de Jesus, centrou-se nisso aqui. Deus é luz e nele não há trevas. Então essa aqui é a essência da mensagem. Parece que ele quis dizer isso nessa carta. Claro que essa carta aqui ela tinha um objetivo. Ela tinha um porquê dele estar escrevendo dessa forma. Não era a audácia de João formular uma teoria física, né, da física clássica sobre luz, muito menos da física moderna. E tem uma diferença sobre isso e é impressionante a sabedoria que tem na Bíblia, porque eu estudo física, então eu sei o que é luz, tá? Essa luz aqui que está acesa, algumas pessoas às vezes perguntam, isso aqui é uma matéria? E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tá? Então essa plataforma aqui que a gente chama de púlpito é matéria porque ocupa um lugar, você pode tocar nela e ocupa um lugar. E havia uma discussão há um tempo atrás na física se a luz ocupava lugar no espaço. E a física clássica, como ficou sendo conhecida, dizia que a luz não ocupa lugar no espaço. Então não ocupa a física clássica. Chegou um cidadão chamado Einstein. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar dele. Mas esse cara, o Einstein, ele teve uma ideia brilhante, falando de luz, né? Uma ideia brilhante de que a luz, em determinado momento, poderia se comportar como uma massa. E massa ocupa lugar no espaço. Aí era uma brincadeira, né? Ele falou que era uma base para a teoria da relatividade. E aí sim, essa eu sei que você já ouviu falar. Então olha só como João vai e traz para a gente o conceito da mensagem de Jesus Cristo, de que Deus é luz. Não tinha ainda entendimento de Einstein. Não tinha ainda nascido os físicos famosos. Então como é que João pega e com audácia escreve um negócio como esse? A Bíblia não tem essa audácia de ser um tratado da ciência. Mas é impressionante como a gente filosofando em cima, a gente encontra a verdade. Porque você pode tocar em Deus? Hoje eu toquei em Deus. Mas João pega e afirma, eu ouvi essa mensagem, falou comigo. Parece que se materializou. E toda a carta de João ele vai contando a história da pregação dele e dizendo que Jesus
se encarnou, ou seja, matéria, ocupou espaço. Então Deus é luz, mas aí João tem um trabalho arquitetônico na mente dele para dizer que Jesus veio como homem, veio como carne, veio como matéria. Olha só, nem aula de física que a gente está administrando aqui, mas é para a gente entender a profundidade desse conceito de luz, que é o que eu quero trazer para vocês hoje. Einstein disse que se eu acelerar uma partícula ao dobro da velocidade da luz, fica difícil a gente imaginar isso, porque a luz se movimenta a 300 mil quilômetros por segundo. Um segundo, ela anda 300 mil quilômetros. É muito chão, né? 300 mil quilômetros em um segundo. Isso elevado ao quadrado é a velocidade que uma partícula tem que andar para se tornar energia. E aí tem gente brincando com isso, se Deus existe ou não. Mas olha só a maravilha das coisas, né? Você pode tocar em Deus? Não, mas ele existe. Aí João vê, ele é luz. Você pode até não tocar, você vê os efeitos dele. Se você se tornar luz como ele, aí você vai perceber como ele realmente é luz. E aqui é a essência da mensagem de João. Ok, chega de física. Vamos para a teologia do negócio? Vamos. João estava escrevendo isso para uma comunidade que acreditava que o Jesus que veio para a Terra, chamado de Jesus histórico por muitos dos pregadores atuais, o Jesus histórico era diferente do Jesus Deus. E isso não é o que nós aqui acreditamos. Tá? Em nome de Jesus. Você acredita na teologia sadia. Você acredita como João escreveu. Porque João é algo que lhe inspira muito. É um apóstolo de Jesus. E ele estava dizendo, a mensagem que eu ouvi dele era que Deus é luz. Então ele já está se colocando no meio de autoridade. Eu ouvi Jesus pregando isso. Eu sei do que eu estou falando. E ele começa a atrair a nossa atenção, dizendo que Deus é luz, como sendo uma mensagem central. E principalmente a gente lembra do primeiro capítulo do Evangelho de João, onde ele fala que ele era luz, e o verbo, e esse verbo se fez carne, encarnou. Porque tinha uma comunidade que acreditava no gnosticismo, que bastava você conhecer a Deus, só conhecer, só o entendimento do quem é Deus, que você já andava com ele. E João vem combater isso nessa carta, exatamente nessa carta aqui, onde ele começa dizendo que Deus é luz. Olha, Deus é luz, vou partir desse pressuposto porque foi a mensagem que eu ouvi dele. Jesus pregou essa mensagem e eu ouvi. Deus é luz. E agora eu vou explicar para vocês por que nós não podemos acreditar nessa de que conheço a Deus, então eu já estou com ele. E aí João vai explicar por que isso não pode ser uma verdade se for só um discurso. Porque nós temos diferença entre quem vive na luz e diferença entre quem vive na treva. Deus é só luz. Primeiro porque luz é o conhecer, é verdade. Quando alguém ilumina um caminho para você, você conhece o caminho. Aquela história da luz que brilhou, eu tive uma ideia. Então você conheceu alguma coisa, você conhece, tem sabedoria sobre isso. E outra coisa é a ignorância, que aí pode ser diagnosticado como treva. Então luz eu sei o que é, treva é a ignorância, eu não sei o que é. Mas muito mais do que isso a luz é quando você conhece a verdade e se expõe a ela. E aqui é mais uma métrica que nós temos para diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Desde a ministração passada, que eu falei sobre verdade e mentira, a gente está tomando aqui algumas dicas de como saber o que é verdade e como saber o que é mentira, sem relativismos. E a luz é um diagnóstico que eu tenho para saber o que é verdade. Porque quando eu sei o que é verdade, eu não escondo, ela não faz vergonha, você mostra, todo mundo vê. Mas treva, quando é mentirosa, todo mundo esconde, por isso que fica treva, é aquilo que é escondido. É aquilo que não é verdadeiro, é mentiroso, é envolto em escuridão, é por isso que eu escondo, ninguém sabe. Tem segredos que nós não queremos que ninguém mostre a nossa verdade, né? Essa é a sua verdade, você é verdadeiramente isso aí. Não quero que ninguém saiba, a gente esconde lá no fundo das trevas. Deus não tem isso. Com ele tudo é santo, por isso que ele mostra, não faz vergonha. A gente da igreja, a gente faz alguma coisa boa para Deus, a gente quer mostrar. Todo mundo quer ver. Agora você erre, faça um pecado. Você quer expor para todo mundo? Ninguém quer. Então João veio com essa, olha só. É como se João pegasse aqui o nosso contexto atual
e a gente fosse para as redes sociais. As redes sociais, elas têm umas coisas maravilhosas. Porque a rede é social para todo mundo ver. E nós gostamos de publicar tudo aquilo que a gente está bem. Bate 3, 4 fotos e a melhor que a gente publica, né? Aquela que ficou com a careta, não saiu muito bem, o olho fechou demais, não publica isso. A gente esconde, bota lá nas trevas, né? Mas na luz, o que sai lá é a melhor foto. Então tudo está aí na rede social. Só que tem um mecanismo nas redes sociais que é o de bloquear. Não vou deixar você ver. De você, eu quero esconder isso aqui. Gente que gosta de luz ou gosta de trevas? Eu tenho alguma coisa que está na rede pública social, mas eu não quero que os outros vejam. Está no público social, mas não quero que algumas pessoas vejam. Está no público, mas nem todo mundo pode ver. Então esconde. Está escondendo alguma coisa. Você não quer que alguém veja? Está escondendo alguma coisa. Né? Então tem coisas da intimidade que a gente vai já entender aqui por que Jesus fala isso. Se nós estamos com Deus, estamos na luz, não pode ter trevas. Isso não pode ser só um discurso. Eu não posso só manter um discurso. Eu estou na luz, é verdade, eu estou. Por quê? Porque eu conheço a Bíblia, eu já li ela todinha. E a gente vai já ver por que só dizer isso, só ter discurso e não ter prática, não funciona. Eu vou ainda ficar aqui no primeiro capítulo da carta, no versículo 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. No versículo 6, daqui a pouco eu vou ler o 7. No versículo 6 fica bem claro. Se eu só digo que eu estou na luz com Deus, mas eu não pratico isso, eu ando nas trevas, eu sou mentiroso. Né? Vamos combinar assim, diga aí você aí, misericórdia. Porque quando você interage assim com a mensagem, você está entendendo, internalizando. Eu tinha uma prática, né? Que ainda hoje eu mantenho. A mensagem está evoluindo, a pessoa está ministrando, chega a dar uma vontade de me dizer glória a Deus quando a palavra fala comigo. A mim dá essa vontade. Ou dizer um amém, confirmando essa palavra aí está sendo uma bênção, está me ensinando. Aleluia é uma expressão de alegria. Então tudo isso é expressão que a gente pode dizer como crente. Você é crente e pode dizer, essa igreja que tem essa liberdade. Você pode se expressar à medida que a mensagem também fale com você. Não que eu vá lhe forçar isso, né? Mas dessa misericórdia eu tive que pedir para você dizer. Porque tem gente que é assim. Eu estou com Ele, eu tenho comunhão com Ele. Mas na verdade é só mentira. Não tem comunhão. Então como é que eu sei? Vou dar 2 dicas aqui. Como é que eu sei se o estar na luz é só discurso ou o estar na luz é uma prática? Porque tem muita gente aí que tem certeza quando diz para você que está na luz. E como é que eu sei se esse estar na luz é estar com Deus, né? Porque Deus é luz. Então estar na luz, como é que eu sei se é discurso e como é que eu sei se é prática? Tem 2 formas de saber. A primeira é a prática da comunhão. É o versículo 7 da carta, no primeiro capítulo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é comunhão. No versículo 6, comunhão com Ele. No versículo 7, comunhão uns com os outros. Aí eu sei que o estar na luz não é só um discurso, é uma prática. Porque se estar em Deus, estar na luz, tem que ter comunhão com Ele. E uma forma de a gente adequar se a comunhão com Ele está ok, é quando nós temos comunhão uns com os outros. Isso é muito sério. Porque a palavra comunhão, ela tem uma amplidade de aplicações no grego. Até hoje. Você pode usar a palavra comunhão, que o original é koinonia, para algumas aplicações. Como um relacionamento íntimo entre marido e mulher. Aquela brincadeira que marido e mulher têm, né, é koinonia. Aquela brincadeira que irmão tem um com o outro é koinonia. A conversa que a gente tem quando chegou aqui no culto é koinonia. Jogar bola, jogar futebol é koinonia. Eu lembro que a gente fez uma koinonia, a gente chamava assim lá na igreja de Fortaleza, uma koinonia. A gente saiu num retiro com os jovens para um sítio e lá a gente foi aquele fim de semana só de koinonia, só de relacionamento. E ali no relacionamento teve uma partida de futebol com os homens. Tinha um irmão que ele tinha acabado de entrar na igreja. Ele ainda estava com um pé na luz e um pé nas trevas. Porque na hora que ele perdeu um gol,
ele falou um palavrão enorme. E ali parou a koinonia. Ei, para. Tem que entender que aqui não é um jogo de futebol qualquer. Aqui é uma koinonia. Quem está aqui? Quem está aqui é gente que se relaciona com todo mundo aqui, né? Comunhão uns com os outros, mas também tem comunhão com Deus. Aí você não pode perder o fio da meada, porque se eu tenho comunhão com Deus, eu caminho, eu traço os passos que Jesus traçou. Tem aquele livro, né, do Charles, não esqueci o sobrenome dele. Em seus passos, o que faria Jesus, né? A gente tem que andar como ele, né? Tem que falar como ele. Aí você imagina Jesus jogando futebol, chutando, perdendo o gol, aí vai dizer o quê? O que é que Jesus diria? E por sorte, esse indivíduo era da minha célula. Aí sobrou pra mim, né? Vem cá. Não, porque venha cá. Eu peguei no braço dele, apertei bem apertado. Venha cá, você vai ficar aqui fora comigo. Não vou mais jogar não, gente. Vou ficar com ele aqui. Aí pediu perdão. Estava envergonhado. Daqui a pouco eu vou falar o que era essa vergonha. Eu conversei com ele. E eu criei tanto amor por ele, que ele também criou amor por mim. E é um discípulo muito amado. Ainda está lá em Fortaleza. Ele saía da igreja, voltava, mas nunca me esquecia, né? A última notícia que eu tive dele foi a Matosa dizendo pra mim, tu lembra dele? Tava lá na igreja e perguntou, a primeira pessoa que ele perguntou, cadê o pastor Fábio, né? Sempre fala de mim. Uma figuraça ele. Vai assistir essa mensagem, ele vai lembrar, ele vai saber quem é. E aí, eu conversei com ele, ele parou, ele refletiu, e ele fez uma aliança comigo, que não ia mais jogar futebol até ele ter certeza que não ia mais falar um palavrão. Que lindo, né? Não sei se hoje ele mantém essa aliança, mas aquilo ali, naquele momento, serviu muito para mim. É você ter certeza de quem é koinonia, do que é essa comunhão. Nós podemos ter comunhão uns com os outros aqui. Como você tem relacionamento de trabalho com pessoas que trabalham com você, tem relacionamento nas pessoas que estudam com você, nas pessoas que moram vizinho a você, tudo isso é comunhão, tá? Mas essa comunhão aqui é diferenciada, que João diz. Para saber se está na luz, tem comunhão com ele e uns com os outros. Então é onde a gente tem o diferencial. Se a gente for medir aqui, eu sei que você tem momento de relacionamento com muita gente, durante a semana toda. Mas o que constitui essa koinonia que João está dizendo, de andar na luz, é quando nós aqui nos relacionamos. É essa a diferença. Eu queria promover mais momentos de comunhão entre a gente, porque isso vai fortalecer muito a nossa fé. E quanto mais tempo a gente tem junto, quanto mais tempo a gente conversa junto, quanto mais tempo a gente trata da luz, isso é uma comunhão que fortalece nossa comunhão com Ele. Era isso que João estava dizendo. Diga uma pessoa que anda na luz. Se ela não tiver comunhão com Deus, nem com os irmãos, ela não está na luz. É mentiroso. E olha que João foi bem enfático, né? É mentiroso. Está dizendo uma coisa, mas na prática é outra. Porque é um reflexo. Anda na luz, tem comunhão com Deus e comunhão com os irmãos que andam na mesma luz que ele. Isso é muito claro para mim. E outra aplicação de koinonia, essa aqui é maravilhosa. Eu vou ler para vocês como está no dicionário de grego, tá? Do jeito que está no dicionário de grego. Significado C, ou seja, é o terceiro significado de koinonia. Oferta dada por todos, como uma coleta, como uma contribuição que demonstra o compromisso e prova de comunhão uns com os outros. Oferta, gente. Oferta é um significado de koinonia, de comunhão, de relacionamento. Isso é usado por quem fala grego. Olha só isso, que riqueza, que lindo. Não é só a Bíblia dizendo, é quem fala grego. Né? Será que eu estou falando grego para você? Né? Tem essa brincadeira também, né? Mas olha só, o ato de você contribuir, ofertar, é uma prova de que você está dizendo, eu tenho comunhão com vocês. Eu faço parte disso aqui, assim como Deus tem me ensinado. Então isso aqui para mim é maravilhoso, porque tem um diagnóstico. No fim ele diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado quando estamos em comunhão. Em comunhão, andando junto. O sangue vai purificando de todo pecado. Porque a gente vai sendo afastado do pecado, porque está caminhando na luz. É aqui que nós reconhecemos o sangue de Jesus.
Me mostra uma pessoa que diz estar na luz, mas, por exemplo, não anda em igreja. Tem um problema. Mas eu sou crente, acredite em mim, eu estou com Deus. Está em que igreja? Não, em nenhuma, porque nem disso eu preciso. Você pode até dizer que tem comunhão com ele, mas se não tem comunhão uns com os outros, não passa no diagnóstico de João. Provavelmente você é um mentiroso. É uma pena dizer isso, mas é verdade. Então, primeira coisa é a comunhão. A segunda coisa para eu saber se o estar na luz é verdadeiro ou é só um discurso é a capacidade de confissão. Eu já vou para o versículo 9, tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vê que João aqui fez praticamente a mesma constituição do versículo anterior. Se confessarmos os nossos pecados. Essa confissão de pecado significa concordância. É você admitir o erro. Eu admito que errei e eu concordo com o que está sendo ministrado na minha vida. Então essa concordância, essa confissão, eu digo, eu confesso isso. É até uma concordância de que você é um adorador do Senhor. Confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. É essa aplicação aqui. Eu confesso, eu assumo que eu preciso de um Senhor, eu preciso de um Salvador. Eu concordo com essa palavra, eu concordo com esse diagnóstico, eu preciso disso. Isso é confessar a Jesus. Então essa capacidade de confissão, de olhar para você e dizer, eu estou errado, é uma dica de que você realmente está andando na luz. Porque quando a lanterna liga na sua vida, você começa a ver os erros. Começa a ver os detalhes. Começa a ver os problemas. Você começa a diagnosticar onde está errado. E essa injustiça é então purificada da sua vida. O que é essa injustiça? Às vezes a gente usa essa palavra injustiça aqui no nosso linguajar, no nosso português, como alguém fez alguma coisa injusta com alguém, né? Mas essa injustiça aqui, muito similar a isso, mas para a gente entender, é quando você descumpre o que era o justo, ou descumpre o que era de acordo com o justo, ou descumpre uma lei de Deus, ou descumpre um princípio de Deus. Então o ato de descumprir o princípio de Deus, ou seja, pecar, deixa em você uma vestimenta de injustiça. Aí você se sente injusto. Vocês assistiram aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Quem não assistiu, né? Já assistiu? Tem o pai do Chris, aquele ator que faz o pai do Chris, o nome dele é Terry Crews. Ele, inclusive, ele é ex-jogador de futebol americano. Aí ele é o pai do Chris ali, é um ator que agora também faz umas comédias, outras comédias, que ele também é uma comédia. E ele deu um testemunho, ele é crente, tá? E ele deu um testemunho muito lindo, que ele era viciado em pornografia. Enquanto ele escondia isso era um problema para ele. Porque ele era viciado em pornografia, assistia todo dia, e ele começou, inclusive, a trair a esposa dele. E ele é tão assim, porque a esposa dele, ele é um cara famoso, etc., mas a esposa dele é a mesma que ele namorava no colegial. Então, a menina que ele namorava no colegial, ele casou e está com ela até hoje, mas no tempo que ele se viciou em pornografia, ele inclusive se separou dela, né? Então ele viciado em pornografia, não conseguia quebrar o círculo da pornografia até que ele tomou coragem e assumiu publicamente que ele era viciado em pornografia. Foi a liberdade dele. Ele gravou vídeos dizendo, olha, eu era viciado em pornografia, e aí começava a ver as mulheres como sendo um pedaço de carne, não era mais gente, não era mais pessoa. Isso me causou muito mal, interferiu no meu casamento, acabei me separando, e quando eu vi que não tinha mais nenhum caminho para mim, só Jesus para me salvar, confessar o pecado era que ia me fazer me purificar. Porque ele disse que praticava ali aquele ato de pecado e depois ficava se sentindo sujo. Era injustiça pregado nele. E não é assim com a gente, quando a gente erra e a gente reconhece que errou, aí fica com aquele, ai meu, eu tô tão sujo, como é que eu faço para me limpar disso? Esse é o motivo de pessoas, por exemplo, que se afastam da luz, se afastam da igreja, depois sente vontade de voltar e não volta. Porque acha que quando entrar pela porta da igreja, todo mundo vai ver a sujeira dele. Está impregnado de injustiça, porque andou errado, né? Não praticou mais o que era justo. Está impregnado de injustiça. Jesus tem uma
tem uma chave para isso. João ensina. Se confessar o seu pecado, Jesus é fiel e justo para purificar de toda a injustiça. Não tem mais essa sujeira. É a confissão. A confissão, gente, é o que liberta. A confissão livra a gente, limpa a gente. Como esse ator aqui que eu achei maravilhoso, ele dá esse testemunho, um testemunho corajoso, um ator que anda em Hollywood, mas um ator corajoso que disse é Jesus. Eu assisti um programa que ele participou, um programa de aventura. E o apresentador do programa chamou ele para passar ali 24 horas no meio de uma selva, e ele foi com o apresentador, e no meio lá da conversa com o apresentador perguntou, qual foi o tempo mais marcante assim da sua vida? Porque a gente vê você assim, fortão, que ele é bem fortão, né? Vê você aí que já era jogador da NFL, agora é ator. Qual foi o tempo mais marcante da sua vida? Ele aproveitou o microfone ligado do programa e fez a mesma coisa. Contou o testemunho de que ele era viciado em pornografia. E Jesus salvou a vida dele, purificando ele de toda a injustiça. Eu achei lindo. Achei lindo. Se todos nós aqui tivéssemos essa coragem, de no dia que alguém ligar o microfone e dizer, eu tenho uma coisa para confessar, e no final dizer, Jesus me livrou disso. Ontem terminou o jogo da Libertadores. Vocês viram isso? O goleiro pegou o microfone e disse, quero falar um negócio importante para vocês. Jesus é o Salvador, Jesus salva, Jesus salva. E começou lá, engasgava e falava. Ele estava eufórico com a vitória dele, mas ele deixou clara a mensagem. Era Jesus. Então isso é uma coisa que nos marca. Porque quando a gente confessa a Jesus, ou seja, no público eu dizer, eu concordo com Jesus Cristo. Isso é confessar a Cristo publicamente. Ele nos purifica de todo o pecado. Tem gente que pode dizer que anda na luz, mas quando não há uma confissão pública, é incapaz de dizer isso para ninguém. Você não pode dizer isso para ninguém, não tem uma confissão. Você não consegue olhar para você e se autoavaliar. Temos um problema, é negar a confissão. É o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Dois problemas aqui. Quando eu acho que eu nunca erro e não tenho pecado, não preciso confessar pecado. Dois problemas. Eu sou mentiroso e ainda tento fazer Jesus ser mentiroso. Olha só a gravidade. Eu me torno enganador e ainda quero dizer que Jesus é enganador. Não, eu não tenho problema nenhum. Aí você está mentindo e ainda está dizendo que Jesus é mentiroso. E eu já falei sobre enganação na mensagem passada. E quando a gente vai olhar isso, né? Deus não se enganou. Na verdade, o único enganado é você mesmo. Ainda está tentando ser enganador, dizendo, eu não tenho pecados, né? Então, na verdade, o engano é todo seu. Então, não posso assumir esse tipo de coisa, né? De que eu sou dono dessa verdade tão plena que em mim não tem pecado nenhum. E a gente sabe também pela escrita do apóstolo João, quem é o pai da mentira, né? Quem é que tenta enganar todo mundo o tempo todo? João capítulo 8, no seu evangelho, ele deixou bem claro. O diabo é que é o pai da mentira. É ele que tenta semear a semente de enganação nos corações das pessoas, para evitar que possamos dar um fruto digno de luz. A mensagem aqui é luz. Deus é luz. E nós temos que jogar luz na nossa comunhão, nós temos que jogar luz na nossa confissão, porque é isso que vai produzir em nós o fruto. O apóstolo João escreveu também logo mais, agora já no capítulo 2 dessa carta, no capítulo 2, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos na luz. Olha só, é assim que nós sabemos, tá? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, gente, comunhão uns com os outros, comunhão com ele. Confesso o pecado, porque eu sei que isso me dá salvação. E agora só resta mais uma, que é andar como ele andou. Você está na luz, não é só discurso, é de prática. Então tem que praticar o que ele praticou. Eu estava no encontro de pastores e nesse encontro, quando terminou a primeira ministração,
eu ia dormir em casa, eu e outro pastor, e aí cada um saiu com o seu carro e já era muito tarde, era mais de 11h30 da noite, lá em Fortaleza. A gente saiu dirigindo do sítio, então no sítio isolado, a gente saiu dirigindo no sítio, estava muito escuro, eu tive uma ideia. A ideia de pisar mais no acelerador para ir mais rápido, né? Porque estava tudo escuro, era temeroso. Vamos andar mais rápido. A gente andou mais rápido. E quando chegou lá na frente, 3 carros de polícia fecharam os nossos 2 carros, né? Os carros fecharam a gente, eu meio susto, que estava andando rápido, freiei de uma vez, o outro pastor estava na minha frente, freou rápido, a gente ficou assustado, desceram com a arma apontando pra gente, mandando sair do carro e que pudesse ver as mãos. Eu fiquei com medo, meu Deus, tanta arma apontada pra gente. Eu desci do carro, mão levantada, perguntaram o que a gente estava fazendo, correndo rápido aquele dia. Não, gente, nem tão rápido assim, não tem ninguém aqui, é tudo ermo. E aí começou a revistou o carro, revistou a gente, fez algumas perguntas, e no meio da pergunta, vocês vêm de onde e vão para onde? A gente está indo de casa, a gente está vindo do encontro de pastores. E vocês são o quê? Aí o pastor que estava comigo, nós somos pastores. Prova aí para eu ver. E aí a gente olhou assim, aí ele pegou o crachá, aquele crachá do encontro, Rita, escrito à mão, de papelão. Ele pegou o crachá, tem isso aqui, ó. Aí tinha o nome dele, pastor fulano. Aí ele, cadê o teu, Fábio? O meu tá aqui no bolso, posso pegar? Posso pegar? Eu peguei, tá aqui, ó, pastor Fábio. Esse papel aqui que eu tenho para provar. E o comandante lá deu uma risada e disse, vocês estão andando tudo certinho. Pode ir. Libera. Aí fez um gesto lá e todo mundo escondeu as armas, entrou nos carros e saiu acelerando. Mas antes disso aí ele disse que tinha uma reclamação de roubo na área do sítio e os caras estavam fugindo em 2 carros. Não para de graça, né? Mas eu gostei do jeito dele. Vocês estão andando tudo certinho. Porque quando você anda como Cristo, você anda certinho. Se tivesse um documento errado no carro, ia dar errado, né? Se tivesse um problema errado ali na carteira de motorista, ia dar errado. Então ande do jeito certo, ande na justiça, porque você vai ser diagnosticado assim, anda certinho. No finalzinho da carta, porque eu vou passar uma tarefa para vocês, no finalzinho da carta, João escreve dessa forma. É o capítulo 5, é o último capítulo da carta, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A última chave que eu entrego para vocês hoje, para a gente andar na luz, é a nossa fé. Porque a nossa fé faz com que os mandamentos do Senhor não sejam pesados. Tem gente que tem dificuldade enorme de seguir as coisas da Bíblia, porque lhes falta fé. Acham que os mandamentos são penosos, são pesados, e João dá um diagnóstico aqui, é falta de fé. Então que hoje nossa fé seja multiplicada, para que os mandamentos do Senhor não sejam pesados. Que hoje a gente possa refletir nisso. Qual é o mandamento de Deus que para mim é pesado hoje? Está faltando fé. Porque a fé vai fazer com que o mandamento seja de fácil cumprimento. Você vai cumprir facilmente, porque a tua fé vai te fortalecer, vai te dar forças para cumprir qualquer mandamento. E não vai julgar que esse mandamento é pesado. Hoje a minha oração aqui vai ser para que Deus injete fé no seu coração. Para que quando você ouça a voz dizendo, esse é o caminho da luz, não seja dificultoso para você andar nele. Eu vou caminhar na luz, porque a minha fé está multiplicada e me dando forças para trilhar esse caminho, em nome de Jesus. Onde você estiver, eu quero que você coloque as mãos no coração, eu quero orar por você. Vocês que estão aqui também, eu quero orar pela sua vida, para que Deus multiplique essa fé e o caminho da luz não seja pesaroso para você. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas que aqui receberam essa palavra, receberam essa injeção de fé, que a fé seja multiplicada na tua vida em nome de Jesus, e você tenha forças para trilhar o caminho da luz. Não um caminho de discurso, mas também um caminho de prática. Não como os agnósticos queriam dizer, que era só conhecer a Cristo,
Mas João veio e trouxe um antídoto. Além de conhecer, você também tem que seguir, tem que praticar, tem que andar como ele andava, tem que fazer isso e não é penoso se você tem fé. Então que hoje venha uma multiplicação de fé sobre a tua vida, venha uma multiplicação de fé sobre o teu coração e não seja tirado de você esse diagnóstico de que você anda na luz, porque Deus é luz e você tem andado com Deus. A tua vida tem estado diante do altar, você tem caminhado com Ele e por isso, nessa fé fortalecida, você não sairá da luz em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso forte ao Senhor.